Amados irmãos, queridos, eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta. Hoje fala-se muito em atitude. Essa é uma das palavras hoje muito usadas, muito faladas, muito propaladas. É motivo de palestra, é tema de conferências, debates e tudo mais. Mas você sabe definir atitude? Se você tivesse que definir, como é que você definiria atitude? Eu hoje refletindo, porque eu sou um homem que reflete muito, que pensa muito, né? Eu passo a semana inteira refletindo, pensando em tantas coisas que Deus faz, que Ele fala, né, e que Ele transmite. Eu encontrei três definições, né? E eu quero passar para você. Atitude significa, primeiro, um comportamento interior definido e determinado com relação a certos assuntos, costumes, valores, crenças, dificuldades e atividades diversas. Outra definição de atitude é uma atribuição interior de significância que nós damos a nós mesmos, às pessoas e a tudo com que relacionamos no dia a dia. Então, essa é uma segunda definição. A terceira definição, atitude é uma reação que manifestamos em gestos, em posturas, em palavras, em relação ao que nos acontece no dia a dia e a todos os desafios que temos que enfrentar. Então, são três definições, né? Uma diz respeito, uma fala de comportamento. A primeira, comportamento interior definido. A segunda fala que a atitude é uma atribuição de significância que nós damos às coisas e às pessoas e a nós próprios e a Deus também. E terceiro, atitude pode ser uma reação, né? Uma reação que se manifesta ou que nós manifestamos em gestos, posturas, palavras e assim vai. Bom, quero dizer para você que o Espírito Santo habita em você. Se você já é nascido de novo, já confessou Jesus como seu Salvador, já recebeu o Senhor no seu coração, Ele é de fato hoje o Senhor da sua vida, então o Espírito Santo de Deus já veio morar, já reside em você. E esse Espírito Santo que habita em você, ele tem um grande alvo. Olha para cá, o Espírito Santo, este maravilhoso ser que habita no seu espírito, ele tem a missão, ele tem o grande objetivo, ele tem o grande alvo de fazer Cristo crescer dentro de você. Ele tem o objetivo de fazer Cristo crescer completamente, enchendo você, até que você se torne igual a Ele. Nesse processo de nos conformar a Cristo, o Espírito de Deus deseja que tenhamos os mesmos sentimentos e as mesmas reações e atitudes que o Filho de Deus teve com relação a si próprio, a Deus Pai, às pessoas, às coisas, aos valores, aos costumes e a tudo que se relaciona conosco e fora de nós e na sociedade e tudo que tem a ver com as nossas tarefas, né, as coisas de Deus, enfim, com a vida e com o dia a dia, né? Não podemos esquecer que agora estamos em Cristo para viver nele, por Ele e para Ele. E nós precisamos então pensar com a mente dele, pensar com a mente dele. Precisamos também deixar que os seus sentimentos fluam. Precisamos sentir com o coração dele. Precisamos reagir com a alma dele.
Nós não podemos reagir com a nossa alma velha, com a nossa alma em formação ou em restauração. Então, sempre nós devemos, assumir o nosso lugar em Cristo, para que em Cristo, Cristo apareça através de nós. Quem diz amém, aleluia? Bom, vamos então considerar, nesta oportunidade, algumas coisas fundamentais sobre atitudes. Você precisa entender que Cristo está em você, que você precisa viver nele, ser como ele e manifestar a sua vida e as suas atitudes ao mundo. Vamos então considerar com quais atitudes nós devemos reagir diante de algumas coisas importantes. Eu poderia citar aqui 10, 20, 30, 100 áreas diferentes, onde nós devemos estar reagindo de maneira acertada, conforme a palavra nos orienta. Mas eu quero destacar cinco questões, 5 áreas onde nós precisamos manifestar atitudes corretas para vencer, para ter uma vida maravilhosa. Porque, escuta bem, quando vocês vêm aqui para receber a palavra, quando vocês vão à célula para compartilhar a palavra, ruminar a palavra e interiorizar mais a palavra, quando vocês vêm à escola de conquistadores para ter mais luz da palavra, isto ajuda vocês a desenvolver as faculdades espirituais, ajuda vocês a terem bagagem, a terem luz, a terem parâmetros, sinalizadores para sair, para viver lá fora e acertar os passos com Deus. Então, a vida, a batalha, a guerra é lá fora. Os desafios nos aguardam lá fora. A nossa missão é cumprida lá fora. Nós temos que ser vencedores lá fora. Quando você vem aqui, você está dando um passo de fé. Você está vencendo o mundo, deixando para trás tanta coisa. Isso também é vencer. Mas aqui você vem para receber mais luz, receber mais graça, mais poder, mais entendimento da verdade, mais de Deus. Então você vem para ser grandemente abençoado, beneficiado e cheio de carga espiritual. Você recebe aqui uma carga nova. E depois que você sai daqui, você vai ser a igreja lá fora. Você vai ser a igreja lá fora. Então o grande desafio é ser a igreja lá fora. Viver como igreja lá fora. Brilhar como igreja lá fora. Expressar Cristo lá fora. Quem diz amém? Aleluia. Muito bem, então, pensando nisso, nós temos que lidar com 5 áreas ou situações que nós sempre vamos ser desafiados a manifestar reações positivas. E é verdade que muita gente manifesta reações negativas. Primeira área, vamos tratar sobre circunstâncias, Vamos falar da área das circunstâncias, certo? Circunstâncias adversas. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vamos falar agora de circunstâncias adversas. É a primeira área que eu vou tratar com vocês aqui. Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Está escrito assim, na palavra de Deus. 8, 28. Sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a palavra de Deus é categórica. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, quando diz todas as coisas, são todas as coisas.
quer boas, quer más, quer agradáveis, quer desagradáveis. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, é evidente que se nós agimos mal, se nós reagimos com atitudes negativas, inapropriadas, né, nas circunstâncias adversas, então nós iremos ser reprovados e não vamos nos enquadrar, né, debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa, né, desse mandato de Deus, porque aí quando erramos, quando pecamos, quando transgredimos, quando desviamos, quando não fazemos a lição, não respondemos a Deus, então estamos abrindo brecha para o inimigo atuar. Então aí já foge, né, do que está escrito, porque o pecado não faz bem, o pecado não coopera para o bem. Agora, se reagimos de maneira acertada, se reagimos com a atitude certa, até o mal vai ser bom para nós. Quem diz amém, aleluia? Bom, então, repita agora: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu de fato amo a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Todos nós somos submetidos a testes divinos, todos nós, né, sem exceção. Vocês, os pastores, eu, todos que somos servos de Deus, somos submetidos a testes diários. Todo dia, e às vezes até o dia todo, Deus nos testa, ou nos coloca em testes. Ele permite que sejamos perseguidos, Ele permite que sejamos tentados, incompreendidos, rejeitados, humilhados, afrontados, perseguidos, provados, atribulados. Isso acontece porque, antes de Deus nos fazer felizes, Ele pretende nos fazer santos. Antes de Deus nos fazer plenos de satisfação, Ele primeiro quer nos fazer iguais a Cristo. E quando reagimos positivamente aos testes com atitudes de Cristo, não apenas somos aprovados, mas também passamos a desfrutar dele e passamos a ter satisfação. Quem quer satisfação, quem quer ter prazer, quem quer ter felicidade, diga amém, aleluia. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas dizendo: vai atrás da felicidade, corra atrás da sua felicidade, persiga a sua felicidade, não deixe passar a sua felicidade, lute por sua felicidade. Olha para cá, a felicidade significa estar numa pessoa, a felicidade significa estar em Cristo. Se você passa no teste, você permanece em Cristo, Cristo te enche, e então, aí você tem felicidade, você tem prazer, você tem satisfação. Portanto, você tem que entender que a felicidade é uma consequência de você permanecer fiel em todo teste que Deus lhe submete. E aí, Cristo vai crescer, Cristo vai aparecer e Cristo vai satisfazer você. Bom, abra comigo a Bíblia em Romanos capítulo 12, vamos ler versículos 12, 14 e 15, depois 17 a 21. Começando com 12, Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha aqui, a palavra nos manda ter paciência na tribulação. Por quê? Porque tribulação, ela vem com todo tipo de energia negativa. Tribulação vem com peso, tribulação vem com ataques inesperados. Então, isso vem para desestabilizar seu sistema nervoso, vem para tirar você da sua tranquilidade, e aí você fica agitado, você fica todo frenético, e se você não se contém, não tem paciência, você acaba pondo tudo a perder. Então, é preciso ter paciência. Aí você fala: onde eu vou encontrar paciência? Eu vou te dar o endereço agora. Você encontra paciência no seu espírito. No seu espírito. Por que no seu espírito? Porque no seu espírito habita aquele que tem paciência.
No seu espírito habita aquele que tem o fruto da paciência. Então a paciência habita em você. Olha para o seu irmão e fala: sabia que a paciência habita em você? A paciência tem um nome: Espírito Santo. Habita em você. Quando você é tentado, perseguido, fustigado, se você se volta para o Espírito, você vai achar paciência aí dentro. Na carne você não vai achar paciência. Escuta uma coisa que eu vou falar aqui, jovem: carne não se converte, carne não se torna crente, carne não se torna santa. Você pode matar a sua carne, fazer tudo com a sua carne, ela será sempre carniça, será sempre fedorenta, será sempre fraca, será sempre imprestável para Deus. Mas você vai ter que carregar isso até o final. Então a maneira de vencer a carne é você dar a ela a morte, dar a ela o que ela não quer. A carne não quer paciência, mas o seu espírito está cheio de paciência, seu espírito tem paciência, e pelo espírito você domina a carne com a paciência. Quem diz amém, aleluia? E assim em toda situação. E o versículo 14, Romanos 12, 14 diz assim, a palavra diz: abençoai os que vos, abençoai e não amaldiçoeis. Você já experimentou fazer isso? Olha para cá. A vida do crente, a vida do cristão verdadeiro, a vida do cristão vencedor é uma vida de absurdos. É uma vida absurda. É uma vida na contramão. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Renato, vocês têm ouvido falar, o Renato tem falado, outros pastores têm falado, que nós estamos na contramão do sistema, na contramão do mundo. Isso é ser radical. Quem diz amém, aleluia? Agora, presta atenção aqui. Viver na contramão do mundo é viver absurdamente. Por quê? Porque o mundo lá fora não aguenta qualquer pessoa que persegue. Não aguenta perseguição, não aguenta gente má, não aguenta gente perversa. Não aguenta mais. Nós estamos em Cristo. A Bíblia fala que Cristo foi tentado, Cristo foi perseguido, Cristo foi chicoteado, foi castigado sem merecer, né? Ou seja, foi castigado, foi levado à morte sem pecado, sem crime, sem nada, né? Sem nenhum erro. Então ele diz a palavra que ele passou tudo calado, ele passou tudo de uma maneira diferente, né? E quando estava lá crucificado, sabe o que ele falou para o Pai? Olhando para aqueles homens que faziam tanto escárnio, zombaria dele, ele olhou para o Pai, olhou para o Pai, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Então, a palavra diz assim, ó: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não a... Essa semana, quantos querem experimentar receber essa graça de abençoar quem persegue sua vida? Você quer mesmo? Você vai sair daqui, você vai encontrar um vagabundo ali, vai encontrar uma pessoa ruim ali, e você vai levantar a mão e vai dizer: Deus te abençoe. Você vai encontrar alguém que vai perseguir você essa semana com palavrão, com xingamento, com autoritarismo, e você vai dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai abençoar seu pai, sua mãe, seu irmão enjoado, quem te ataca, quem te persegue, você vai abençoar. Você vai lá para o Facebook e vai dizer: eu abençoo todos vocês, meus amigos e inimigos, né? Amigos e inimigos, né? Amém? Quem diz amém, aleluia. Você abençoando quem persegue sua vida, você vai alcançar graça. E se você alcançar graça de Deus, mais graça de Deus, você vai vencer e vai ter alegria e satisfação. Quem diz amém, aleluia. Bom, no versículo 17 aqui de Romanos 12, 17 a 21, diz o texto: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Fazer o bem para todos? Sim, fazer o bem para todos. Jesus quer que você faça o bem para todos. Paulo termina lá no versículo 20, ele fala: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de... se ele tiver sede, dê a ele de...
Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que significa isso aqui? Olha para cá. Quando você faz o bem para alguém, quando você semeia o bem para alguém que faz o mal para você, sabe o que acontece? Deus coloca na cabeça daquela pessoa uma chama, uma brasa, algo assim incandescente, uma brasa, que fica ali, sabe, assim ó, latejando na cabeça daquela pessoa. Por quê? Ele vai ficar assim meio pirado. Peraí, eu fiz mal para aquele cara, eu fiz mal para aquela pessoa, e agora, sabe, eu estou pensando nisso, eu fiz mal e o cara fez bem para mim, eu fiz mal, ele me deu coisa boa, eu falei um palavrão, ele falou uma palavra bonita, eu xinguei, ele me falou uma palavra de bênção, e aquilo começa, sabe, começa a queimar na cabeça daquele que você abençoou, e ele vai acabar chegando a Deus e vai dizer: Deus, o Senhor só pode existir mesmo, porque aquela vida transparece o Senhor, aquela vida apresenta o Senhor para mim. Então eu quero crer, eu abraço o Senhor também. Quem diz amém, aleluia? Então, é isso que a palavra diz. Aí o versículo 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira é essa? A ira de Deus, a vingança de Deus. Então você não tem que vingar, você não tem que fazer vingança, justiça, porque existe um reto juiz que é a seu favor. E se alguém fizer o mal para você, e você abençoar, e aquela pessoa não converter, ela vai ser punida, vai ser castigada. Então você não tem que desejar o mal. E sabe o que você tem que desejar, na verdade? Deus. Essa pessoa me ofendeu demais, mas eu quero vê-la convertida. Eu não quero vê-la apanhando, sofrendo. Quero vê-la aos teus pés, te amando e te servindo. Quem diz amém, aleluia? Então, é isso que você tem que pedir a Deus, e é isso que você vai ter se tiver fé. Isaías capítulo 53, você está vendo que as nossas atitudes não podem ser carnais, né? Isaías 53 confirma. Isaías 53, 7 e 11 confirma o que eu falei para vocês agora há pouco. Isaías 53 melhor. Isaías 53, 7 e 11. 7 e 11. Aqui está falando de Jesus, está falando do Senhor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Versículo 11, porque ele foi assim, humilde, ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, Escuta bem, Jesus recebeu o fruto, né, do seu trabalho, ele sentiu o prazer, né, depois que ele foi aprovado. Escuta, isso aqui é luz, receba a luz aí, receba a luz. Se você passa no teste, vem a satisfação. Olhe para o seu irmão e fala para a sua irmã: se você passar nos testes que Deus submeter você, você terá satisfação. Você verá o fruto da sua renúncia. Amém? Glória a Deus. Então, precisamos ter essa revelação. Observe que o fato de Jesus reagir às ofensas recebidas com amor, com serenidade, com equilíbrio, sem se deixar magoar, isso lhe garantiu a felicidade de ver o fruto do seu penoso trabalho e com total satisfação. Então, ter as mesmas atitudes de Jesus, ter as mesmas atitudes dele em situações semelhantes, também nos garantirá a recompensa do fruto e satisfação vindos de cima. Irmãos, olhem para cá. Existem situações muito ruins que Deus não muda e não vai mudar. O que eu falei? Existem situações ruins que Deus não quer mudar. Sabe de uma coisa? Quando Deus não quer mudar uma situação, aí não tem como você buscar remédio, não tem remédio, né? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, que ele orou 3 vezes
para Deus remover um espinho na carne. Um espinho na carne. Paulo chamou esse problema dele de espinho na carne. Os historiadores falam que esse espinho na carne podia ser um problema de vista, um problema de visão. Paulo tinha um problema, um defeito na visão que o impedia de enxergar direito. Então ele tinha às vezes que ser até conduzido por alguém. Ele não tinha, né, passou a ter esse defeito, na verdade, não tinha, né? Passou a ter esse problema, né, depois que recebeu revelações de Jesus, e ele fala, foi-me dado esse espinho para que eu não me soberbecesse. Agora, também alguns dizem que ele tinha uma tonteira, ele tinha uma espécie de epilepsia, um desmaio que ele sofria de vez em quando. Então não se sabe ao certo, mas o fato é que esse espinho na carne era algum tipo de enfermidade que ele não podia vencer, não tinha remédio para ele sanar isso, né? Então, Paulo diz, orei 3 vezes, mas a resposta de Deus foi negativa. Então, ele não pôde evitar aquele mal. Precisamos ter cuidado com esse evangelho triunfalista que tem sido pregado por esse movimento gospel, esses cantores gospel, artistas gospel, pregadores gospel. Eles estão falando que os cristãos não podem ter vitória com sabor de fel. O cristão só pode ter vitória com sabor de mel. Apóstolo, mas a vitória não vem com sabor de mel? A princípio não, às vezes ela vem com amargor mesmo. Você vai sentir um amargor na hora da vitória, por quê? Porque você passou o vale da morte, tanta coisa, só depois, mais à frente, você vai ficar aliviado e vai perceber que foi maravilhosamente abençoado.